Daí, pessoal, mais uma resolução. A geratriz de um cone mede 5 centímetros e o ângulo central do setor circular mede 72 graus. Calcule a área lateral do cone, dado que o π é igual a 3,14. Bom, ele está pedindo para calcular a área lateral do cone, e a área lateral do cone ela é correspondente a justamente a área do setor circular. A área lateral do cone ela é representada através de um setor circular. Quando o cone ele é planificado, a área lateral corresponde a um setor circular. Setor circular. Então, na realidade, está pedindo para calcular a área do setor circular com um ângulo central de 72 graus. Eu vou colocar aqui uma figura para melhorar a resolução. Aí, eu tenho então o tal setor circular, que corresponde à área lateral do cone, e esse ângulo aqui, ele é 72 graus. E ele diz que a geratriz do cone mede 5 centímetros. Bom, o que é a geratriz do cone? Aqui eu vou esboçar um cone. E aí eu tenho que, na base aqui, eu tenho um raio. Posso chamar de raio R, é o raio da base do cone. Eu tenho aqui a altura do cone, distância do vértice até o plano da base. E essa linha que representa a curvatura do cone, esta linha aqui, é a geratriz. Então, quando eu planifico o cone, eu tenho uma área na base circular, e esta região de área lateral, quando eu planifico, fico com o setor circular. E ele está me dizendo, ó, reforçando aqui 72 graus. E eu percebo então que a geratriz do cone fica nessa posição. A geratriz do cone, ela fica funcionando como o raio desse círculo maior que dá origem ao setor circular. Então a geratriz do cone funciona como esse raio aqui, ó, do círculo grande, de onde vem o setor circular, que corresponde à área lateral. E essa geratriz ele está me dizendo que é 5. Então eu posso desfazer aqui e colocar direto. 5 e 5. E aí eu posso fazer o cálculo desta área montando uma espécie de regra de 3. Eu posso pensar assim, que se o ângulo fosse de 360 graus, eu teria toda a área desse círculo. Eu teria π vezes raio ao quadrado. Estou usando aqui R maiúsculo, em alusão que esse círculo aqui pretensamente maior do que o círculo da base. Então, eu vou colocar aí raio R maiúsculo. Então, se fosse 360 graus, seria π r ao quadrado, seria toda a área do círculo. Como é 72 graus, eu tenho aqui uma área do setor. E aí eu isolo essa área do setor, a área do setor igual. Quem cruza com a variável isolada fica aqui, ó, dividindo. E o outro produto fica multiplicando no numerador. Eu tenho π vezes raio ao quadrado vezes 72. Área do setor igual π, o raio ele me deu, que é 5, então aqui eu tenho 5 ao quadrado,
vezes, posso fazer uma simplificação aqui, ó, 72 por 360, posso ir simplificando isso, e eu posso simplificar direto por 72, que vai dar 1 em cima e 5 embaixo. Então aqui eu tenho π vezes 5 ao quadrado sobre 5. A área do setor é igual a 5 ao quadrado 25, 25π sobre 5. A área do setor é igual a 25 dividido por 5, dá 5π. 5π centímetros quadrados. E aí eu posso deixar a resposta assim, 5π centímetros quadrados, depende se for com uma alternativa, depende da notação utilizada. E eu posso também substituir o valor do π. A área do setor igual 5 vezes 3,14. A área do setor é igual a 15,7. 15,7 ou 15,70 centímetros quadrados. Então está aí a área do setor. A partir desse raciocínio aqui, ó, de regra de 3. A volta completa 360 graus é πr ao quadrado, que é a área toda. Em 72 graus eu terei uma certa área de setor. Bom, um outro raciocínio que eu poderia ter feito a partir dessa mesma abordagem é que eu percebo, ou se eu perceber que esse 72 graus, corresponde a 1/5 da volta, a 1/5 de 360 graus. Se eu perceber isso, a área do setor vai ser a quinta parte da área do círculo. Então, direto, π vezes raio ao quadrado, dividido por 5, já que 72 graus é uma das 5 fatias que compõem esse círculo todo. E aí, π, o raio é 5, sobre 5 é aquela história, 5 ao quadrado 25, divide por 5, 5, eu tenho 5π. E aí, substitui, obtenho o mesmo 15,7 centímetros quadrados. Então, seria um outro raciocínio, aí observando que 62 é 1/5. Normalmente, os ângulos trabalhados em setor circular tem um ângulo central que ele é um divisor de 360. Então, os exercícios usam 72, 36, 18, 9, 20, 40, 60. São ângulos que são divisores do 360. Então, o número de fatias acaba sendo fatias inteiras. Então, eu descubro o número de fatias, o número de setores e divido πr ao quadrado por esse valor. Bom, eu vou aqui aproveitar e vou elaborar uma outra resolução mais complexa, mas que deve confirmar esse 15,7 aí. Deixa eu colocar aqui numa outra lâmina. Está aí o mesmo exercício, agora eu tenho o cone completo, né, vamos dizer assim, planificado. Então eu tenho aqui a área lateral, que é o setor circular, e aqui a área da base. Lembra que a área lateral, que é o setor circular, tem um ângulo dado por 72 graus. E lembra também que a geratriz do cone sendo 5 centímetros, esse valor aqui, que seria o raio do círculo grande aqui, ó, do círculo grande, esse raio é igual a 5. Então aqui 5 corresponde à geratriz, e aqui 5. Eu não estou colocando as unidades, tá? 5 corresponde a 5 centímetros. Ok. E aí eu quero a área lateral desse cone. Então eu vou fazer a área lateral desse cone através do comprimento da circunferência.
eu vou pensar, fazer o seguinte raciocínio. Eu vou descobrir quanto vale esse comprimento aqui, ó. Eu vou descobrir quanto vale esse arco, que eu vou chamar de arco AB. Vou posicionar aqui um ponto A, vou posicionar aqui um ponto B, e aí eu vou descobrir quanto vale o comprimento desse arco AB. Bom, eu vou no mesmo raciocínio de regra de 3, de proporcionalidade da outra lâmina. Vou pensar que se fosse 360 graus, a volta completa, eu teria 2πr, é o comprimento da volta completa. Como eu tenho 72 graus, eu vou ter um comprimento que eu vou chamar de comprimento L. Normalmente se usa a letra L minúscula para comprimento de arco. Então, comprimento L. E aqui eu também poderia fazer o mesmo raciocínio pensando, 72 graus é 1/5 de 360, então o L é 2πr divididos por 5. Comprimento dividido por 5. Então, eu já posso também estabelecer essa relação aí de comprimento para a quinta parte, já que o ângulo 72 graus é a quinta parte de 360. Mas eu vou aqui fazer a armação típica. Vou isolar o L, aí eu tenho embaixo 360 graus, quem cruza com a variável isolada fica dividindo, e o outro cruzamento vai para cima, 2πr vezes 72. Aqui eu tenho aquele mesmo raciocínio, 72, 360, me sobra 5 aqui embaixo, né? Simplificando por 72. E aí eu tenho que o comprimento L é igual a 2π vezes o raio, que é 5, divididos por 5. Cancela 5 com 5 e o comprimento L é igual a 2π. Ok. Esse comprimento 2π, esse arco AB, então, né? AB aqui, ó, o arco, ele é igual a 2π. E esse comprimento arco AB igual a 2π, ele equivale a uma volta na base aqui, ó. Por quê? Porque quando eu recomponho esse cone planificado, eu vou estabelecer aqui a justaposição desta parte aqui, ó. Eu vou sobrepondo aqui, ó. Vou colando, né? Eu vou remontando mais ou menos até aqui. E essa outra parte do arco AB, eu vou sobrepondo nessa parte da base. E aí o ponto A e o ponto B, eles se encontram mais ou menos nessa posição. Sendo assim, eu concluo que o arco AB, que vale 2π, ele também equivale a uma volta da base circular. Bom, então vou pensar assim, ó, uma volta na base circular, vou colocar aqui, ó, base circular. O comprimento dessa base circular é 2πr, só que agora vou usar R minúsculo, que é o raio da base. 2πr. Isso é igual a 2π, que é o arco AB. A volta da base é igual ao arco AB. Isso sempre vai acontecer. O arco AB aqui, se eu chamar esse arco de AB, sempre corresponde ao comprimento da circunferência da base. Eu posso calcular o raio da base, portanto, 2π divide por 2π, isolando, e o raio é igual a 1.
Ou poderia já fazer o cancelamento aqui, ó. Raio igual a 1. Ok, o raio é igual a 1 centímetro. E aí, a área lateral do cone também pode ser expressa através de uma fórmula, de uma expressão. Então, eu tenho aqui, ó, que a área lateral do cone pode ser definido por duas vezes, aliás, pode ser definido por π vezes o raio e vezes a geratriz. πRG, a fórmula do perigo, né? Perigo, área lateral do cone, perigo, πRG. E aí, a área lateral do cone, π é π, o raio é igual a 1 e a geratriz é igual a 5. 5 vezes 1, 5, olha só, área lateral, eu novamente obtenho 5π. E aí nós vimos na lâmina anterior, 5π, 5 vezes 13,14, que dá 15,7, 15,70 centímetros quadrados. Então aqui é um outro raciocínio mais complexo, mas também mais interessante, mais bonito, para fazer aí a área lateral do cone de forma a aplicar a expressão típica desta área, πRG. Ok? Então era isso, eu espero que essas duas resoluções aí contribuam no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.